Fala galera, tudo bem? Olha só, nesse vídeo a gente vai falar sobre capitalismo. Quando você pensa em capitalismo, surgem os mais diversos pensamentos. Muitas pessoas têm vários tipos de pensamento sobre o capitalismo. Tem muita gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que acha que é uma coisa, tem gente que acha que é outra coisa totalmente diferente. Então, assim, quando a gente pensa assim, no que a sociedade, no que as pessoas de um modo geral falam sobre capitalismo, fica uma coisa meio confusa, sabe? Cada um fala uma coisa, cada um fala de um jeito. Então, nessa aula, o ponto principal é nós vamos entender o que significa capitalismo. Isso é o mais importante, tá? Saber o que é, entender o que significa capitalismo. Então vamos lá, porque isso impacta direto as nossas vidas. Nós vivemos no capitalismo, tá? Então é importantíssimo a gente entender os fatores do capitalismo, as características, os pontos positivos, os pontos negativos. Vamos lá, vamos com calma. Olha só, primeira coisa, capitalismo, o que é? Anota aí, é o sistema econômico vigente em quase todo o planeta hoje. Tá? Então vamos desmembrar essa frase. Sistema econômico. O que é um sistema econômico? É como a economia está organizada, como o processo de compra e venda de produtos, de geração de riqueza, de geração de renda. Tudo isso, como que ele está organizado? Isso é um sistema econômico. Tá? Compra e venda, geração de riqueza, de renda. Tá? Tudo isso está organizado de uma forma dentro do capitalismo. Tá? Esse sistema econômico, dessa forma que está organizado, recebe o nome de capitalismo. Tá? Vigente em quase todo o planeta. Então você tem poucos países hoje no mundo que não são capitalistas. Tá? O principal exemplo, né, os principais, né, Coreia do Norte e Cuba, talvez seriam os dois principais, os dois que são socialistas, que é um outro sistema econômico, que é um outro que a gente vai ver mais tarde, que é um outro sistema econômico, tá? Que não é capitalista. A China se diz socialista, né? Um socialismo diferente, um socialismo de mercado, mas adota muitas práticas capitalistas. Então, de certo modo, a gente pode dizer que em alguns aspectos a China é capitalista. O que seria mesmo destoante no mundo, Cuba e Coreia do Norte. Para um mundo, para um planeta que tem aí cerca de 200 países, ter dois que não são capitalistas, é bem pequeno, né? Um número relativamente pequeno. Tá? E o Brasil? O Brasil? O Brasil. Brasil é capitalista hoje? Hoje, 2020, capitalista. Tá? Sempre foi capitalista? Não antes da chegada dos europeus. Tá? A partir do momento que o europeu chega aqui no Brasil, começa a colonizar, começa a implantar esse sistema econômico capitalista. Tá? Então, desde a descoberta do Brasil, que os portugueses de fato começaram com um sistema econômico aqui, sim, o Brasil é capitalista. Desde ali da época do Brasil colônia, né, da colonização, do Dom Pedro também, depois o Brasil independente na época da monarquia e com o Brasil republicano também sempre foi capitalista, tá? Desde a chegada dos europeus. Antes da chegada dos europeus, aí, com os índios, né, com as tribos, aí não adotavam esse sistema. Tá? Mas quando os europeus chegam, aí sim nós temos o sistema capitalista vigente no Brasil. Sempre tivemos. Tá? Nos últimos séculos, sempre tivemos sistema capitalista. Beleza. O que é importante a gente saber aqui? As características do capitalismo. Anota aí. Isso vai ser importantíssimo para a gente. Tá? Então, as principais características do capitalismo. Primeiro, a busca por lucro. É o objetivo principal do capitalismo. Tá? Toda empresa que está no capitalismo, ela tem como objetivo lucro. Né? Gerar um dinheiro maior
do que o dinheiro que ela tinha inicialmente. Tá? Então, esse objetivo, essa busca por lucro, por exemplo, pensa, por exemplo, numa empresa, sei lá, uma Faber-Castell, né? Uma empresa que fabrica lápis, por exemplo. Tá? Ela tem um custo para produzir esse lápis aqui. Tem um custo, né? Um valor qualquer. Ela tem que vender esse lápis a um preço maior do que ela produziu para ter um lucro. Tá? Se ela fabrica, suponha, se ela fabrica esse lápis a R$1, ela tem que vender a R$1,50, para em cada lápis ela ter 50 centavos de lucro. E aí isso multiplicado pelos milhares de lápis que ela vende no Brasil inteiro, ela vai ter um valor, um lucro, né, um valor do lucro, que ela vai poder se manter, que ela vai poder pagar os funcionários, que ela vai poder pagar, né, todos os insumos, né, todas as matérias-primas, e que ela vai poder gerar lucro para os donos da empresa. Tá? Então, esse é o objetivo principal. O lucro é intrínseco ao capitalismo. O que é intrínseco? Né? Que está associado de forma direta, né, ao capitalismo. A busca por lucro, o objetivo principal do capitalismo. Tudo bem? Tranquilo aqui? Então guarda isso, que esse é o primeiro objetivo. Tá? Por melhor que seja a empresa, por mais nobre que seja a empresa, a gente vê agora, né, tá tendo esse problema aí, né, da coronavírus. Pega uma empresa que fabrica aparelhos para UTI, respiradores, ela precisa ter lucro. Ela precisa ter lucro para ela se manter. Então é super nobre a atividade dela. Ela está fabricando algo que vai salvar vidas. Mas se ela não tiver lucro, ela vem à falência. Então no capitalismo, isso aqui é importantíssimo. Busca por lucro. Tá? Segundo ponto, segunda característica do capitalismo, propriedade privada dos meios de produção. Tá? Vamos com calma, vamos desmembrar. O que significa propriedade privada? Tem um dono e o dono é uma pessoa física. Pode ser eu, pode ser você que está me assistindo. Tá? Então, isso é propriedade privada. Eu tenho a posse. Essa propriedade é minha. Tá? Tá lá no meu nome, Kelton, oh, que beleza, é minha. Eu faço o que eu bem entender. Se eu quiser vender, eu vendo. Se eu quiser alugar, eu faço o que eu quiser. A propriedade é minha. É uma propriedade privada. Só que não é propriedade privada, por exemplo, de uma residência, de uma casa. É propriedade privada dos meios de produção. O que são meios de produção? Tudo aquilo que vai produzir algo, né, para a sociedade. Então pode ser uma indústria que produz, né, a própria Faber-Castell, né, uma indústria que produz lápis. Pode ser uma indústria que produz os equipamentos de UTI. Pode ser uma indústria que produza carros, produza eletrônicos, produz refrigerante, qualquer coisa que você pensar. Produziu, meio de produção, né, indústrias. Né? No capitalismo eu posso ter uma propriedade privada, eu posso chegar e falar, eu sou o dono da indústria tal. Aquela indústria me pertence a mim. Se eu quiser vender para você e você paga o valor que eu peço, está vendido, você passa a ser o proprietário, né, dessa indústria. Então, olha só, indústria, né, o meio de produção. O que mais? Empresas também é um meio de produção. E fazendas, grandes fazendas, que produzem o quê? Alimentos. Alimentos para abastecer a população. Né? Pode ser para abastecer a população, ou pode ser, por exemplo, para exportação, né, por exemplo, de soja, ou no caso da cana-de-açúcar, para a fabricação do álcool combustível, fabricação do açúcar, do próprio açúcar. Né? Então, fazendas, empresas, indústrias são meios de produção. E no capitalismo, eu vou ter a propriedade privada desses meios. Tá? Isso é importante, propriedade privada. As pessoas podem se tornar donos. Tá? E em outro meio, só para a gente comparar, no socialismo, por exemplo, não existe essa parte. Tá?
não tem propriedade privada dos meios de produção. Isso aqui vai pertencer ao governo. Indústrias, empresas, fazendas, pelo menos as grandes, vão pertencer todas ao governo. Isso no socialismo. No capitalismo, aí já é o contrário. A pessoa já pode ter essa propriedade privada. E aqui vai uma coisa relacionada com a outra, né? Vamos imaginar o seguinte, que eu comprei lá a nossa fábrica de lápis. É minha propriedade privada. Eu vou buscar o lucro. Eu vou buscar vender cada vez mais lápis por um preço cada vez mais alto, tendo um lucro cada vez maior. É a busca, é o objetivo principal do capitalismo. Vender lápis na maior quantidade num preço cada vez mais alto. Eu tendo essa busca, né, essa busca por lucro, e como a propriedade privada é minha, a maior parte desse lucro vem para mim. Tá? Por quê? Com esse lucro que eu tive da venda dos lápis, eu vou pagar a matéria-prima, vou pagar meus funcionários que vão receber um salário fixo, eu contrato meus funcionários, você vai receber, por exemplo, 3 salários mínimos. Aí eu pago 3 salários mínimos para ele, independente de quanto eu venda. O que exceder, o valor que exceder, o valor que sobrar, vai ser o meu lucro, meu, dono da empresa, da minha propriedade privada. Tá? Então, os donos das empresas, as empresas que dão lucro, né, as empresas aí que têm uma saúde financeira, né, as empresas que dão um retorno financeiro grande, eles tendem a ter um retorno maior. Tudo bem? Propriedade privada. Beleza. Terceiro ponto. No capitalismo a gente tem a economia de mercado, né, a livre concorrência. Então os preços no capitalismo eles oscilam bastante, tá? De acordo com a livre concorrência. Tem muita gente procurando alguma coisa, querendo comprar alguma coisa, os preços oscilam, os preços sobem. Muita gente quer comprar. Tá? Ou se algo, tudo bem, tem poucas pessoas querendo comprar, mas tem muito pouco, também o preço sobe, aquilo lá se torna raro. Né? Pensa no diamante. Por que diamante é caro? Qual que é a utilidade do diamante? Você vai usar para quê? Na prática, não tem utilidade nenhuma. A utilidade é meramente estético, né? É meramente algo de beleza, tal. Não tem uma utilidade prática um diamante. Eu não uso um diamante como eu uso um automóvel para me locomover, como eu uso um lápis para escrever. Isso aqui tem uma utilidade prática. O diamante não. O diamante não tem. Mas por que ele é tão caro? Porque ele tem pouco livre concorrência, né? Economia de mercado. Se tem pouco, se ele é muito raro, então o preço dele dispara. É muito, muito caro. Tá? Se você encontrasse diamante em cada esquina, o preço dele iria cair. Teria muito diamante. Hoje eu saí na rua e encontrei meio quilo de diamante. Ué, então, para que eu vou pagar centenas de dólares, né? Milhares de dólares num diamante? Não faz sentido. Tá? Mas aqui, então a gente vai ter essa livre concorrência que é a lei da oferta e da procura. Pensa também agora há pouco, que a gente teve esse problema da Covid-19, o álcool em gel, galera. Álcool em gel. Até pouco tempo atrás, antes da Covid, poucas pessoas usavam álcool em gel, ou pelo menos muito menos do que eu uso agora. Agora todo mundo tem que usar álcool em gel e tem que usar várias vezes por dia, né, para evitar a contaminação pela Covid-19. Então, a procura subiu muito. E os preços, num primeiro momento, subiram bastante. Tá? Aí, em alguns locais, o governo teve que intervir, né, para baixar o preço, mas se dependesse só da economia de mercado, o preço iria lá em cima. Tá? Como foi em muitas cidades? Como foi? No primeiro momento, aí era bem caro você encontrar o álcool em gel comparado com o que era antes da pandemia. Tá? E aqui a gente vai ter a divisão em classes sociais. Tá? Divisão em classes sociais. São duas classes, os proprietários e os proletários. Duas classes sociais basicamente. Os proprietários, eles são os donos dos meios de... Os proprietários são os donos dos meios de produção. Tá? Então, basicamente, essa classe... Anota aí. Donos dos meios de produção. Essa classe, os proprietários,
as outras pessoas trabalham para ele. Então é o dono da fábrica de lápis. Ele é o dono. Se eu sou um funcionário, eu trabalho para esse cara, tá? Então eu tenho meu salário, vou receber meu salário, mas o lucro da fábrica vai ficar para ele, para o dono do meio de produção, tá? Então esse aqui seria o proprietário, o dono da indústria, o dono da grande fazenda. E os proletários, já que eu não sou dono de nada, o que eu posso vender para ganhar dinheiro? Eu posso vender o meu trabalho. Ah, vou lá topar trabalhar na fábrica de lápis, trabalhar na fábrica de automóvel, trabalhar na fábrica de eletrodoméstico. Tá? Então eu estou vendendo a minha força de trabalho. Então anotem aqui, ó, vendem a força de trabalho. Não são os que são donos. Tá? Não são os que são donos. Então esses aqui eles vão vender a força de trabalho em troca normalmente de um salário fixo mensal. Tá? Ah, você trabalha aqui na minha empresa, eu te pago tantos reais por mês. Pago 3 salários mínimos por mês, 4 salários mínimos por mês. Aí varia de acordo com o tipo de trabalho. Tem trabalho mais remunerado, trabalho menos remunerado, tá? Mas varia muito. Então, proprietários, donos das indústrias, donos dos meios de produção e proletários não tem meio de produção, não são donos de nada, tem que vender a força de trabalho para ganhar um dinheiro, para se sustentar. Tudo bem? Então, essa aqui, ó, é evidentemente as características do capitalismo. Tá certo, galera? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda uma mensagem. Vamos se falando. Aquele abraço.